Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? Da sessão especial Dia dos Namorados. E aqui eu trago a vocês de Pagando por Sexo, de Chester Brown, certo? Publicação da editora Martins Fontes, certo? Do ano de julho de 2012. Um gibi em formato formateco, parece mais até um livro ele, né? Um livro de verdade, não um livro com figuras, certo? Tem razão para isso, né? Tem razão para isso, vou já chegar nessa questão. Temos uma introdução de Robert Crumb para o gibi, certo? Em 296 páginas de preto e branco, certo? Com a história sexual de Chester Brown. Chester Brown, ele é um autor canadense, não é? Ele é um autor independente canadense, bastante conhecido, e essa obra parece que fez ele meio que estourar. Inclusive, eu acredito que seja o primeiro gibi dele publicado no Brasil. Então nós vemos aqui que o Chester Brown, o autor, se torna personagem em sua própria obra, não é? Com a sua história de relatos da sua mudança de perspectiva em relação ao sexo, em relação a relacionamentos, ao se separar de sua última namorada, como é relatado aqui no gibi, e ainda querer fazer sexo. Ele é uma máquina, ele quer fazer sexo. Então ele vai e fica num dilema. E aí ele pensa que uma maneira de solucionar isso é através de prostitutas, através de trabalhadores do sexo, não é? Cortando assim as amarras do relacionamento. Isso é muito engraçado sobre amarras, que ele vê realmente como um fardo. E até no gibi da Mulher Maravilha, do Grant Morrison, a gente vê essa questão do amor com o laço, certo? Então tem o relacionamento moderno tem essa coisa mesmo da dominação, da subjugação, certo? Enfim. E aí nós vemos ao longo do gibi, em mais de 20 capítulos, nós vemos ele relatar esses encontros que ele tem sexuais com várias prostitutas do meio. Vemos ele conhecer como ele vai marcar esses encontros que ele nunca havia marcado antes. Ele é um menino inocente, digamos assim. Esse careca aí de óculos é um menino inocente. E aí nós vamos ver esses relatos, certo? De uma forma muito boa, muito engraçada, muito divertida. E além dele defender a posição deles, atenção ao trocadilho, a posição deles com seus amigos mais íntimos, com quem ele compartilha, que de agora em diante ele só vai se relacionar com prostitutas sexualmente, certo? Ele vai pagar para isso, assim como o título original se chama Pay for It, certo? Pagar para aquilo, não é? Então ele vai pagar para transar. O gibi todo é uma espécie de... Aqui vocês estão vendo as coisas mais explícitas, certo? Mesmo que no quadrinho bem discreto do Chester Brown, você vai ter partes bastante explícitas. E você vai ver que é uma espécie de estudo antropológico divertido e safado sobre prostituição numa cidade grande do Canadá, no caso aqui Toronto, certo? O Chester Brown é canadense, alguns capítulos mais curtos do que os outros. Ele fala das meninas, fala como conheceu elas, conversa com muito delas, certo? Aqui a menina examinando a pitoca dele, né? E aí ele defendendo várias vezes com argumentos dos seus dois amigos, os dois amigos dele meio afetados, certo? O Joey e o Seth, certo? O Joey não aceitando isso porque ele quer transar também, e o Seth numa posição tanto quanto querer ser aristocrata do negócio todo, muito conservador, inclusive o próprio autor, certo? Vou chegar nisso já. Então o gibi segue divertido, é uma ótima leitura, eu recomendo até, certo? O estilo seco e direto do Chester Brown até ajuda a dar esse caráter documental ao gibi, certo? E o resultado é isso, que fica parecendo uma espécie de estudo antropológico, uma espécie de documentário sobre o assunto, não é? Ele fala sobre das casas de onde as meninas se prostituem, certo? Ele fala como começa a se relacionar com as mulheres na sua própria casa, porque ele morava numa situação bastante sui generis, onde ele morava com a ex, dividindo apartamento, certo? Enquanto eles não tinham relacionamento.
E para isso ele sempre super de boa, né? O cara é um sujeito super de boa. O problema é que o gibi é muito bom, cara. A leitura muito boa, divertida, certo? Já falei várias vezes divertida, porque eu tô botando o gibi no campo do entretenimento. Porque o problema é quando o gibi acaba. Quando o gibi acaba, certo? Aí nós vamos ver as ideias pernósticas e pedantes de Chester Brown. Em mais de 20 páginas, certo? De pós-fácio, de apêndices, ele tenta fazer um estudo muito sofisticado, só que não, sobre os caráteres da prostituição. Ele rebate várias críticas, certo? Do que falam sobre prostituição no Canadá. Ele debate a questão da regulamentação da prostituição e ele acredita que deveria ser apenas descriminalizada, que é uma opinião que eu partilho, certo? Afinal de contas, lá no Canadá ele cita que é uma prática ilegal, podendo até ter batidas nos locais de prostituição, certo? Então aqui nós vamos ver pérolas, como por exemplo ele dizer que o corpo é uma propriedade. Aí a minha anteninha já subiu. Opa, ANCAP, ANCAP, certo? Depois algumas coisas aqui, não é que eu concordo com a posição dele, eu concordo com o rebatimento que ele dá. Coisas como religião, como mas tem violência em todo o trabalho, certo? Etc, etc. Só que depois ele vai colocar a prostituição numa situação de escolha, certo? A mulher escolheu fazer aquilo. E, assim, em modo estrito, de fato é uma escolha. De fato não, né? Assim que ele pega isso. É uma escolha, mas é uma escolha dadas as circunstâncias, né, minha gente? Dadas as circunstâncias materiais das pessoas. Ninguém escolhe por bem querer, eu vou me prostituir. Pode até ter exceções, certo? E aí ele vai e bota no campo da escolha até mesmo tráfico de pessoas. Porque essas pessoas, segundo ele vai atrás de embasamento científico. Essas pessoas não se veem como traficadas. Então, como elas não se veem como traficadas, então é uma escolha delas serem traficadas. Traficadas que eu digo, por exemplo, tem uma situação que o próprio Chester passou, que ele pegou uma prostituta que sequer falava sua língua. O Canadá tem duas línguas, inglês e francês. Provavelmente falava chicano, né? Então ele falava chicano e aí ela não fala a minha língua. Acho que se fosse uma pessoa que estivesse ali obrigada, ela ia me falar e eu ia ligar para a polícia. Ou seja, ele vive no campo do ideal, no campo onde tudo é perfeito, certo? E aí é uma característica de quem vive, né, no primeiro mundo, certo? Um país rico do primeiro mundo, onde as instituições malemar funcionam, certo? E aí ele vem, aí o pior de tudo são suas notas de rodapé, que aí ele bota notas para justificar todo o processo do gibi, algumas ideias, etc. E ainda mais engraçado ainda é o amigo dele, Seth, que tem uma seção tem uma seção do apêndice que são as notas de Seth. Ou seja, é o cara comentando sobre o que o Chester botou no gibi sobre ele. E ele usa isso aqui para xingar o Chester ainda mais. Ou seja, é um festival de pedantismo, certo? Pernóstico. Ele quer ser erudito sem ser, e ainda por cima fica ele quer ser erudito sem ser e mostrar um conhecimento que não tem, certo? Então é tudo muito engraçado isso. O gibi é muito bom, mas não leiam. Eu li essa bosta durante a madrugada. Eu podia ficar aqui meia hora debatendo algumas coisas, mas não temos muito tempo, certo? Eu só vou terminar a avaliação com a imagem de Chester Brown, esse menino bonito, certo? Que decidiu pagar por sexo, vocês estão vendo direito aqui, que é uma quebra de expectativa, né? Afinal de contas, um garanhão, né? É um garanhão, o cara é uma máquina, certo? Tem essa aparência aí de lâmpada desmamada, é isso. E aí, se vocês quiserem que eu pague por sexo para poder me divertir como Chester Brown, faça um pix pro canal, certo? O pix é quadro.a.quadropé@gmail.com. Entre outras coisas, eu posso até comprar outros gibis para fazer avaliações, certo? E melhorar o equipamento.
Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho para notificações. Obrigado a todos e saudações. Feliz dia dos namorados. Vamos beijar muito. E pagar por sexo também é bom.